Olá! A resposta para a pergunta é sim, mas não é esse que vocês estão pensando. Há alguns meses atrás, talvez 6 meses, a calopsita do meu primo deu cria e ele já não estava conseguindo mais cuidar de todas. Então a minha mãe quis adotar a calopsitinha. Só que no final das contas eu me apeguei tanto que agora eu chamo de minha. Sim, a calopsita, vulgo Lilo, é o meu bebê. Eu acho que vocês estavam esperando outra coisa. Inclusive, olha ela aí, me atrapalhando, fofinha. Mas ela tava querendo brincar, tadinha. Só que ela tá viciada em lápis. Só que assim, cara, eu não posso deixar ela comer lápis. Porque teve uma vez que eu achei assim, não, vai. Lápis é só madeira, ela rói madeira o tempo todo e tal. Mas não deixa a sua calopsita roer lápis, tá? Isso foi um erro meu, foi uma falta de responsabilidade que eu nunca mais vou repetir. Tanto que eu mudei tudo no meu quarto só pra ela não ter acesso a mais lápis nenhum. Inclusive, muitas das vezes eu paro de pintar de repente. Não sei se vai dar pra ver porque é time-lapse, mas eu paro de pintar de repente pra evitar que ela coma, então eu tiro do alcance dela. Mas enfim, por que não pode deixar ela comer lápis? Porque uma vez eu deixei ela se entretendo com um lápis cor-de-rosa enquanto eu fazia outra coisa. Aí beleza. Mais tarde eu fui olhar e o cocô dela estava marrom com rosa. Então assim, isso não é natural, ok? O bom é que ela não teve nenhum problema, ela continuou normal, só a cor que mudou mesmo por causa do pigmento do lápis. Mas enfim, não faça isso, tá? Isso aí foi um erro de principiante que eu nunca mais vou cometer. Mas enfim, eu começo esse vídeo desenhando ela no papel mesmo e pintando também, porque minha ideia era digitalizar. O que a gente vai fazer nesse vídeo, né? Que afinal, eu já comecei falando sobre a Lilo e não falei nada sobre o que a gente vai fazer. Mas enfim, o que eu quero é colocar uma placa. O que eu quero é fazer uma placa, né? Pra colocar na porta do meu quarto. Por quê? Porque às vezes a Lilo, ela fica solta no meu quarto pra ela poder voar, passear por aí, né? Em vez de ficar trancada na gaiola o dia inteiro. E aí, na hora de abrir a porta, tem que abrir com cuidado, porque calopsitas são animais que se assustam com muita facilidade. E é com muita facilidade mesmo. Até um balanço de mão um pouco mais forte pode fazer a bichinha ficar doida e girando, voando no quarto, entendeu? E ela pode se machucar. Então, é bom que tenha um aviso para que as pessoas do lado de fora, né, os outros moradores da casa, no caso minha família, saiba que a Lilo tá solta. Então, eu decidi fazer, né, um desenho. E assim, vocês vão ver que, tipo assim, eu tenho vários elementos nesse papel, mas no final das contas eu não usei muitos deles, porque depois de 50 minutos eu resolvi voltar ao meu normal, que menos é mais. Mas demorou 50 minutos pra eu perceber isso. Então assim, eu tirei fotos dos desenhos que eu fiz. Na verdade eu queria digitalizar, escanear mesmo na impressora e tudo mais, né? Mas eu não consegui fazer isso porque eu tava em live e eu não tava afim no momento. Eu estava querendo entreter as pessoas, né? Que no final das contas não entreti ninguém porque eu fiquei mais em silêncio enquanto fazia isso do que falando. Porque realmente, mano, quando você tá lendo o chat, falando e fazendo, você fica parando o tempo todo, porque você tem que prestar atenção no que as pessoas estão falando, né? Não dá pra, fazer os bagulho, falar com as pessoas de má vontade. Só que aí, nesse momento, eu tive que ficar quieta, completamente quieta, porque realmente não tinha como... Acho que era quase 10 horas da noite, né? Não sei. Mas não tinha como eu fazer as duas coisas bem feitas. Responder os outros e fazer o quadrinho ao mesmo tempo, bem feito, com vontade de ir embora. Porque eu já tava com sono, gente. Tipo, eu já tava querendo, sabe? Deitar, ficar de boa. E aí vocês veem, né? Eu desisti de todos os elementos e resolvi colocar só o essencial ali, né? A Lilo, um coraçãozinho e o palitinho de sorvete que ela simplesmente debulha, ok?
E aí aqui eu começo a fazer um teste de impressão, né? Primeiro eu pensei que eu queria em formato A5, mas eu comecei com o A4, porque, sei lá, maior é melhor pra ver, né? E cara, eu já falei dessa folha no vídeo anterior, falei que vai ter um vídeo só sobre essa folha. E cara, essa folha... ah, ela não serve pra nada, gente. Que folha ruim, bicho. Sério, de verdade. Nossa, eu nunca mais vou comprar essa folha. Enfim, não gostei do tamanho A4, tentei no tamanho A5 e continuou sendo com aquela folha ruim, então depois mais tarde eu faço uma outra impressão numa folha melhor que eu tinha, uma folha mais grossa. Mas basicamente é isso, ficou desse jeito aí, eu achei que ficou bonitinho. E essas marquinhas do lado, que parece marquinha de malhado de vaca, é porque eu queria simular como se ela tivesse comido papel, entendeu? Então, daqui a pouco no vídeo vocês vão ver o que eu vou usar pra fazer isso. E eu perdi minha régua. Eu queria muito saber onde minha régua tava. Eu ainda quero saber onde minha régua tá. Cara, eu tava usando ela ontem à noite. Eu sempre começo o desenho com a régua e eu perdi. Enfim, qualquer coisa eu atualizo vocês. E aí eu percebi que dava pra fazer como se ela tivesse mordido com esse furador. E foi isso que eu fiz, né? Fui furando do lado. Inclusive eu descobri isso ao furar uma parte errada na parte de cima. E eu falei, ah, não acredito que eu fiz isso. Mas ficou bom, foi um erro que acabou sendo um acerto. Tirei a plaquinha velha, horrorosa, quando a gente ainda achava que o Lilo era macho. Na verdade a gente não tem certeza se é macho ou fêmea, mas eu tenho convicção que é fêmea. Enfim, ficou desse jeito aqui, ó. Você viu as mordidinhas que parece que ela deu? Toda fofinha. O bom é que a gente escolheu o nome Lilo porque é unissex. A gente escolheu não, né? Foi uma briga. Eu não queria Lilo, não. Porque é... sei lá, eu sinto que é complicado de entender do que você tá falando. Um vídeo de desabafo esse? Não sei. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco diferente, né? Com Photoshop, digital e tudo mais. Mas é isso, gente. Obrigada pra quem assistiu até aqui e até a próxima.